Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais uma aula de biologia. E agora, olha só, filogenia, certo? Como que a gente vai entender o processo de especiação, né? Como que representa isso, ok? Então, ó, filogenia é a história evolutiva das espécies, tá? É uma maneira de representar, certo? Então, para elaborar hipóteses, né, sobre a filogenia de um grupo de seres vivos, a gente vai partir do princípio de que todas as espécies que existem hoje são descendentes daquelas que existiram no passado, certo? Então, lembra, um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente que passou por mudanças, né? E aí deram origem a novas espécies, certo? Então, com a ajuda de diversas fontes de informação, os fósseis, certo? As comparações anatômicas, as informações geológicas, as análises de DNA, ok? Que agora a biologia está mais moderna, né? Com novas técnicas, tudo isso, gente, está colaborando para que sejam elaboradas e sejam nessas hipóteses de como surgiram essas espécies, quais são as suas espécies ancestrais, e tudo isso é representado numa árvore filogenética, tá? Essa daqui, olha, famosa, né? Foi feita por Charles Darwin, certo? Que ele colocou como a árvore da vida e representa a origem de espécies a partir de um ancestral comum, que está lá representado pelo número 1, certo? Então, essa é uma maneira de representar, né, esse surgimento de novas espécies, quais são as novidades evolutivas que aparecem, ok? Então, nós vamos entender agora como é uma filogenia, como é feita essa representação, como que eu construo esse esquema, ok? Então, olha, o termo filogenia, ele é formado pela associação de duas palavras de origem grega, certo? Primeiro, filo, que significa tribo, que é o quê? É um grupo de organismos originados de um único ancestral comum, tá? E gênesis, gênesis significa origem, ok? Então, vamos lá. Como que eu vou construir uma árvore filogenética? Qual é o meu passo a passo, certo? Primeiro, ela é realizada de baixo para cima ou da direita para a esquerda, certo? Tenho algumas opções aí, né? E a linha do tempo segue no mesmo sentido da árvore filogenética, ok? Na raiz da árvore encontra-se a espécie ancestral, que é comum a todos dessa árvore filogenética. Então, olha aí, eu posso fazer de baixo para cima, é a representação de número 1, ok? Lá embaixo está o ancestral, que é comum a essas três espécies, espécie 1, espécie 2 e espécie 3, que está colocada aí como descendentes. O tempo é de baixo para cima. Quanto mais para baixo, mais antigo. E lá em cima, onde está o 1, 2 e o 3, é a espécie atual, certo? É a espécie recente, ok? Na representação 2, é a mesma coisa, certo? Nós temos três descendentes, o mesmo tipo de ramificação. A única coisa é que o tempo está correndo da esquerda para a direita. Apenas isso, ok? Aí, olha só, as ramificações, tá? Nós chamamos de nós, tá bom? E indicam o quê? Que houve especiação e que novas espécies foram geradas. Então, quando eu tenho essa ramificação, poxa vida, isso está me mostrando que aquele ancestral comum, né, ele deu origem a duas novas espécies. Mas olha só, ocorreu uma especiação que deu origem à espécie 1 e ocorreu uma especiação que deu origem a um indivíduo, né, a um grupo, né, uma população que sofreu outro processo de especiação. E aí surgiram a espécie de número 2 e a espécie de número 3. Tá? Então, perfeitamente normal isso acontecer. Não é obrigatório, né, ocorrer o processo de especiação ali naquele ancestral e pronto, já surgirem duas espécies. Não, podem ocorrer mais modificações ao longo, né, do tempo e ir ocorrendo várias especiações no meio do caminho até chegar nas espécies atuais, ok? Mas as três espécies formadas, a espécie 1, 2 e 3, são diferentes, são espécies diferentes, certo? Olha só, nas ramificações ficam os ancestrais comuns às espécies que surgiram posteriormente. Então, olha só, o ancestral que está lá embaixo, de cor laranja, certo? Ele é um ancestral comum da espécie 1, 2 e 3. Ele é comum a todas elas, certo? Agora, olha o que está de coloração verde. Ele é o ancestral comum só para a espécie 2 e para a espécie 3,
certo? Ah, e a espécie 1? Não, a espécie 1 passou por outro processo de especiação, né? Não teve mais modificação, né? E tá lá como muito próximo as características, né? Muito parecidas com a do ancestral, certo? E o indivíduo de número 3, ele tem um ancestral que é próprio dele, né? Que não é compartilhado nem com a espécie 2, muito menos com a espécie 1, tá bom? Então, a partir do momento que surgem esses nós, certo? Esse início dessa bifurcação, a gente fala que ocorreu especiação. E o que ficou para trás? É o ancestral comum aos que surgiram depois, ok? Diferentes estilos de árvores. Dá para representar de uma maneira diferente? Claro que dá, certo? Olha só, não precisa ser tudo retinho, ok? Pode ser curvado. A gente tem outras opções ainda, mas aqui são as mais utilizadas, tá bom? E tá vendo da imagem a que tá no meio para baixo? Ela é o inverso, né, da que tá ali em cima. Perfeitamente possível, tá bom? Não tem uma obrigatoriedade, certo? A representação tem que significar a mesma coisa, mas a maneira de representar pode ser em curvas, pode ser em retas, pode ser de cima para baixo, da esquerda para a direita, perfeitamente aceito, tá bom? E aí, olha só, especiação e as filogenias, a gente já viu, né? Que a filogenia é uma maneira de representar o processo de especiação. Então, as barreiras geográficas, elas iniciam o processo de especiação alopátrica em razão aí da interrupção do fluxo gênico entre as populações. A gente viu isso na aula passada, né? As novas espécies resultantes são descendentes da espécie ancestral que havia antes do isolamento geográfico, certo? E a mesma situação pode se repetir a partir de uma das novas espécies. Esse processo pode ocorrer diversas vezes e surgir uma nova espécie a partir daquela primeira que sofreu o processo de especiação, ok? E aí tem mais uma coisinha para acrescentar para vocês, que é o processo de cladogênese e anagênese, tá bom? O processo de especiação, olha só, ele é responsável pela diversidade biológica existente. Isso é fato, certo? E nesses processos de especiação são observados dois fenômenos, tá? O da cladogênese e o da anagênese. Cladogênese é o processo evolutivo com ramificações, certo? Ocorrendo assim a formação de novas espécies a partir de uma nova espécie. Então, olha aí no desenho. Eu tenho uma espécie ancestral, ocorreu o processo de especiação e deu origem a duas novas espécies. Isso é cladogênese, certo? Numa árvore filogenética, olha, a cladogênese é indicada na bifurcação. Por quê? Ocorreu o processo de especiação, certo? Surgiram duas novas espécies nesse esquema. Isso é cladogênese, certo? Formaram-se clados. Agora, anagênese é o processo que consiste na transformação progressiva de características ou surgimento de novas características dentro de uma mesma linhagem, tá? Então, não necessariamente ocorreu uma bifurcação formando duas novas espécies, não. Dentro de um mesmo ramo, tá? A gente tem, tá vendo? Anagênese ocorrendo na espécie A, anagênese ocorrendo na espécie B. Por quê? Os indivíduos daquela espécie, eles foram se modificando ao longo do tempo, mas não deixaram de pertencer à mesma espécie. Eles sofreram modificações, sei lá, comportamentais, estéticas, mas eles continuam cruzando, continuam deixando descendentes férteis, então eles são da mesma espécie, tá? Lembra que existe variabilidade, né? Essa variabilidade pode fazer com que algumas características mudem, né, no decorrer das gerações. E aí, esse é o processo de anagênese, tá? Então, só toma cuidado para não confundir cladogênese com anagênese, certo? Cladogênese, olha aí, significa a formação de grupos, certo? Então, ocorreu o processo de especiação e começam a se dividir em novas espécies, certo? Agora, anagênese é aí, ó, origem para cima, tá? Que é o quê? Dentro do mesmo grupo, dentro da mesma espécie, começam a surgir novas características, variabilidade, certo? Mas eles não deixam de ser da mesma espécie, ok? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, e aqui eu vou colocar um resuminho,
tá bom? Dessa filogenia, né? De como que a gente faz a interpretação dessa árvore filogenética, tá bom? Então, aqui é só para fechar mesmo esse conteúdo, tá? De como você faz a leitura desse cladograma, né? Então, olha só, lá embaixo, certo? O ancestral que é comum a todos, ele não está representado aqui, mas o ancestral comum a todos lá embaixo. Quanto mais para baixo, mais antigo, né? O passado. Lá em cima, o tempo presente, certo? Cada bifurcação surgem ramos, certo? Dando origem aí às novas espécies. E aí, olha, as novidades evolutivas que vão surgindo vão sendo colocadas como aí característica dos grupos, ok? Então, basicamente isso. E até a próxima aula, pessoal.